Salmo 100. Podemos ficar em pé? Amém? Todos abriram? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amados, Deus é fiel. Esses dias a gente teve num congresso aqui em Indaiatuba, numa outra congregação da cidade. E um dos cânticos que foi pedido para cantar, justamente é um dos primeiros que a gente aprendeu no comecinho da Peniel, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. E depois por aí vai, né? Então, por isso lembramos desse salmo aí maravilhoso, né? O Salmo 100. Que as verdades do Senhor, elas permanecem de geração em geração. Que assim seja, amados, na vida, no lar de cada um, na posteridade de cada um. A presença viva do Senhor nosso Deus, as suas promessas, as suas realizações, aquilo que Ele já fez na vida de cada um. O quanto Ele já abençoou a vida de cada um. Não somos capazes de pagar o mínimo por aquilo que Deus já fez por nós. Por isso nós somos gratos, por isso que nós estamos aqui nessa manhã, como todas as vezes que nos reunimos, em nome de Jesus, para celebrar o nome dEle, com cânticos, com orações, enfim, nos derramarmos na presença dEle. Amém? E também ministrarmos graça e bênção do Senhor uns com os outros. Amém? Que seja esse um desejo para sempre no nosso coração, né? E sempre rendermos graça, porque o Senhor nunca tira os olhos de nós. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por cada um, por cada família, Senhor. Abençoa cada coração, abençoa cada vida. Que estejamos unidos num só propósito, Senhor. De sermos realmente uma unidade em Cristo, de sermos corpo de Cristo, de sermos aqueles que têm as boas novas de salvação para outras vidas, que veio para fazer diferença nessa cidade, ó Pai, nesse bairro, Senhor. Coloca firme e forte esse propósito em nós, ó Deus, para que tudo realmente concorra para que essa cidade seja mudada, Senhor. Para que todos os homens fortes, que muitas vezes se colocam como inimigos do povo, das vidas, sejam derrotados. Pela ação do Teu Evangelho, pela ação de cada um da igreja, Senhor. Amém. Que sejam todos, ó Pai, como imagem e semelhança Tua, Senhor. Não só quando nos reunimos e adoramos, mas também em todo o tempo, Senhor, em que estamos debaixo da Tua nuvem, debaixo do Teu olhar, Senhor, debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre.
exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Tudo que é, Deus é bom. Aleluia! Aleluia! Diante de ti todo o joelho vai se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Oh Deus! Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todos os olhos dobrarão ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessarão, louvado seja teu nome, teu santo nome. Aleluia! Todos os filhos dobrarão
seja o teu nome, seu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todos eles dobrarão ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessarão, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Ao ouvir teu nome, teu santo nome, todos se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Teu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome mesmo sendo pó, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti e confessamos o nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do nosso coração, que nos livra das nossas culpas, que nos livrou da grande condenação. Nós te adoramos, Jesus, porque em Ti nós temos liberdade, liberdade para honrar o Pai, liberdade para se chegar ao trono da graça e encontrar socorro no dia oportuno. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para confessar o Teu nome, para declarar que não importa o que nós estamos vivendo, nós seguimos Te adorando, nós seguimos confessando o nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja. Seu nome, Teu santo nome, Jesus, todos se confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Glórias a Ti, Jesus.
falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Assim seremos cheios do Espírito. No santo provaremos a vontade do Senhor. Quantos dias são falando entre nós com salmos e cânticos espirituais. Assim seremos cheios do Espírito. No santo louvaremos a vontade do Senhor. Por quantos dias são mais, sustentando uns aos outros o temor de Deus, preservando a unidade do Espírito. Porque Cristo em sua carne despreza a inimizade, e diante dos povos fez lembremos a unidade que foi feita lá na cruz, pela morte de Jesus. Ministremos com alegria sacrifícios de louvor ao Deus o nosso Pai. Celebremos a unidade que foi feita lá na cruz, pela morte de Jesus. Ministremos com alegria sacrifícios de louvor ao Deus o nosso amado Pai. Celebremos a unidade, celebremos a unidade que foi feita lá na cruz, pela morte de Jesus. Ministremos com alegria sacrifícios de louvor a Deus o nosso amado Pai. Ministremos com alegria sacrifícios de louvor a Deus o nosso amado Pai. O nosso amado Pai, a Deus o nosso bondoso Pai. Aleluia. Tomemos por fé, Senhor, tomemos por fé essa unidade que Cristo fez na cruz por nós. Tomemos por fé essa unidade do Espírito sobre as nossas vidas. Vamos assumir esse papel, queridos, como corpo de Cristo, como quem foi chamado para ser um em Cristo. Aleluia. Amém, queridos, podemos nos assentar.
Amém. Vamos estender as mãos e abençoar o Marquinho agora. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento, Senhor, por esse tempo. Queremos abençoar o Marco agora, na ministração que ele vai conduzir com o povo, Senhor. Fala, Senhor, através do Teu Espírito Santo, e usa o Marco como Teu vaso de bênção, Senhor, como um canal de multiplicação da Tua graça, Senhor, sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Graças a Deus pela sua bondade, pelo seu cuidado para conosco. Amém. Nos alegramos muito em estarmos juntos no nome de Jesus. O nome em que há poder, razão, porque nós estamos aqui. Amém. Nós temos vivido dias de tribulação e dias de muita confusão, principalmente no que diz respeito às informações e aquilo que recebemos no nosso dia a dia, no celular e nas divulgações das mídias, e parece ficar um tempo nebuloso, onde a gente não consegue enxergar direito qual é o sentido da vida cristã, e isso tem trazido muita confusão. Então, nós estamos procurando, trabalhando no sentido de viver a unidade que Cristo propõe no seu nome. E por essa razão, de muito tempo a gente vem trabalhando, estudando na formatação de um credo que possa balizar as nossas palavras, o nosso sentido de vida de igreja, e traga, de alguma maneira, um rumo para que todos nós sejamos um, como nós cantamos e como o Celso falou aí, onde a igreja é verdadeiramente o corpo de Cristo, sendo Ele o cabeça. Então, eu queria, essa questão do credo hoje que nós vamos expor, isso começou há alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, quando a gente colocou aqui na igreja que nós tínhamos novos obreiros, né? A palavra novos obreiros foi um termo que uma palavra que a gente achou para denominar um certo grupo de moços como novos obreiros. E isso vem caminhando desde 2018. Isso nasceu lá em 2017, quando o Jamec, ao qual nós estamos ligados, expôs para a igreja que estava reunida ali em Valinhos, de que nós deveríamos trabalhar os jovens da igreja e formá-los no sentido de que eles crescessem e, posteriormente, viessem a ser reconhecidos pela igreja como presbíteros, diáconos. E a gente veio trabalhando ao longo desses anos aí, desde 2018, nesse sentido, procurando fazer essas coisas acontecerem, para que o cuidado da igreja fosse atendido. Então, nós
Lá atrás, os meninos, nós fomos trabalhando, até hoje estamos trabalhando, esses meninos, eu acho que os irmãos se lembram deles. E isso começou a ser requerido, que nós deveríamos ter uma visão mais clara daquilo que nós cremos. E aí a gente veio todo esse tempo pensando, eu particularmente vim trabalhando isso, no sentido de que a gente tivesse uma visão mais clara, onde todos pudessem saber no que nós cremos. É interessante que a igreja saiba no que ela crê. E eu queria que hoje a gente desse o início para um trabalho mais forte, mais firme. Os irmãos sabem que eu, particularmente, tenho falado há muito tempo que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. E essas verdades não são coisas que nós elaboramos com a nossa cabeça, mas aquilo que a Escritura diz. A vida cristã, ela requer um cuidado tremendo a respeito da sua própria vida. Isaac sempre pegou no meu pé a respeito disso, falando entre nós aqui quando a gente se reunia, e a gente tem se reunido, nesse sentido, que nós devemos ter mais claro a visão daquilo que nós cremos. Daí começamos a trabalhar esse item, e mais recentemente a gente trabalhou isso no presbitério, e pedimos o auxílio aí, contamos com o auxílio dos Celso, na elaboração de uma pequena estrutura a respeito do credo, porque é interessante que a gente saiba no que a gente crê, que todo mundo, desde o pequenino e aqueles que vão se achegando à igreja, saibam no que nós cremos. Isso precisa ficar muito claro. Amém? Então, eu queria ler aqui algumas coisas, poucas, e depois o Celso vai ler aqui o credo, né, que nós elaboramos. Queremos dizer que o credo não é tudo, o credo é apenas alguma parte daquilo que reflete a nossa crença, e até creio que ele possa ser alterado na medida em que algumas coisas que estão faltando na igreja precisam serem tratadas. Não é? Então, nós não podemos mudar ele toda hora, porque isso vira confusão, mas ele pode ser alterado na medida em que alguma coisa seja necessário. Então, eu queria, diante desse mundo escuro que nós estamos vivendo, Covid e as suas cepas novas e tudo mais, e muitas palavras que nós ouvimos, muitas mensagens, muitas vozes, é necessário que a gente tenha um temor de Deus em buscar mais profundamente a verdade da palavra para os nossos dias. Deixar aqui um item aqui para os irmãos, que nós desejamos ser uma igreja séria. Nós desejamos ser uma igreja onde a cidade creia que ela é verdadeiramente uma igreja que tem uma palavra, que tem uma visão, que tem um propósito, que busque realizar a vontade de Deus. Aquilo que o Evangelho proclama. Nós queremos ser uma igreja que proclama esse Evangelho. Então, nós também queremos alcançar todas as famílias, todas as casas, todas as crianças, todos os jovens, todos os homens, todas as mulheres. Nós vamos ter uma ideia bem definida de que a igreja é o corpo do Senhor, onde Ele, Cristo, é o cabeça dessa igreja, para evitar desvios, para evitar
é buscarmos aquilo que Deus não está buscando. Amém? Então, esse é um sentido. E eu quero ler aqui uma definição de um credo, né? Quem veio da Igreja Católica sabe que eles têm um credo, né? Esse estudo, um estudo que eu tomei e eu compartilhei aí com alguns irmãos, é de Heber Carlos de Campo, que é um teólogo, vamos dizer assim, da Igreja Presbiteriana, e ele faz ele coloca aqui algumas posições que são muito interessantes. Falando de um credo, ele diz assim: um credo é uma elaboração científica daquilo que cremos com base na Escritura Sagrada. Um credo, ou regra de fé, é uma afirmação concisa daquilo que alguém deve crer a fim de ser um cristão. Se alguém se confessa cristão, tem que possuir um conjunto de verdades devidamente elaboradas em que possa crer. É necessário que o cristão confesse a sua fé de forma que outros venham a saber em que ele crê. É uma insensatez professar fé em Cristo sem saber o conteúdo do que se confessa. Amém? Depois nós podemos falar mais particularmente dessas coisas. Ele faz outra declaração. A definição de uma confissão não difere basicamente da de um credo, senão na forma. Uma confissão contém mais ou menos os mesmos elementos de um credo, mas de forma bem mais elaborada, com detalhes que um credo não possui, por ser conciso. Uma confissão aborda mais assuntos do que um credo e os apresenta de forma mais sistemática. Um credo sempre começa como credo, eu creio, nós cremos, enquanto as confissões geralmente não possuem essa característica. Aquilo que eu comentei com alguns irmãos, o credo serve de balizador para as nossas palavras. Ele não é tudo, mas quando nós temos ele em mente, o que nós afirmamos tem que estar coerente com o credo. Se a gente não tem um credo, as coisas ficam espalhadas. E uma hora falamos uma coisa, outra hora falamos outra. Uma hora falamos da Bíblia, outra hora falamos da nossa própria cabeça. E nós sabemos que nós cristãos temos a mente de Cristo. Então, nós precisamos pensar como Cristo. Amém? Então, eu queria chamar o Celso aqui, ele vai ler o nosso credo. Amém? Depois, nós vamos colocar ele nas paredes, de forma bem visível, né, para que a gente possa tomar conhecimento e fazer parte da nossa vida. Amém? Celso. Amém. No que nós cremos? Cremos no Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, a quem adoramos e só a Ele damos culto. Gênesis 1:1 e Lucas 4:7. Cremos que Cristo é o cabeça da igreja, a qual é o seu corpo. Efésios 1:23, Efésios 5:23. Cremos que há somente um corpo e um espírito, como também fomos chamados numa só esperança da nossa vocação. Efésios 4:1 e 4. Cremos que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, 5 e 6. Cremos que fomos chamados a caminhar com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, 2 e 3. Cremos na ordem de Jesus, que nos manda fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Mateus 28, 19 e 20. Cremos na Bíblia como nossa única regra de fé e prática, de forma viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Cremos que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Cremos que Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4,16. Cremos na volta pessoal de Cristo, que ressuscitará a todos os seus e virá sem demora. 1 Tessalonicenses 4,16, Apocalipse 22, 20. Amém. Obrigado, Celso. Depois isso vai ser impresso, nós vamos colocar bem visível aqui no salão, e vai ser algo que vai nos direcionar. Amém? Depois vamos orar, e vamos ter a ceia hoje. E eu quero trazer uma palavra já baseada no credo, compartilhar com os irmãos rapidinho. No capítulo 1 de Efésios 1, de primeira carta aos Efésios, no capítulo 1. Os irmãos viram que aí no credo ele está muito cheio aí da carta aos Efésios. No capítulo 1, versículo 3, diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, Paulo estava indo de viagem para a Macedônia, e ele suplicou ao seu discípulo Timóteo para que ele ficasse lá em Éfeso. O que ele devia fazer? Ele devia alertar pessoas, admoestar pessoas, algumas pessoas, ele diz certas pessoas, a fim de que eles não ensinassem outra doutrina. Então, essa foi a razão por que Paulo pediu para que Timóteo ficasse lá na igreja. E nós sabemos que temos essa carta aos Efésios, ela é uma carta tremenda, né? E Timóteo estava lá. E essas cartas a Timóteo diz a respeito de como a igreja devia caminhar. E uma das coisas era combater um ensino errado, um ensino que não correspondia o ensino divino.
Então, ele falou, fica aí, meu filho, fica nesse lugar, para que você diga o que deve ser feito nessa igreja. Então, o problema ali era doutrina errada, ensinamento errado. É possível que a gente se perca por não atentarmos ao ensinamento da palavra. Falei, Efésio, desculpa, no começo, primeira carta, eu misturei então. Não, mas o que ele deveria... o negócio era que Timóteo deveria ficar em Éfeso. Certo? Porque lá estava sendo pregada uma palavra esquisita. Né? Um ensinamento que não correspondia ao ensinamento de Cristo. Pois bem, então fica aí. E o seu negócio é colocar essa igreja em ordem. Correto? Então, me perdoem aí o desvio da coisa, mas o sentido é esse. Era a igreja de Éfeso. Pois bem, qual era o problema lá? A doutrina confusa. E vamos tomar, então, essa questão da doutrina, do ensinamento. Qual o ensinamento que seria da igreja primitiva? Da igreja que se iniciou lá em Atos dos Apóstolos. No capítulo 2 de Atos, fala lá, né? Vamos lá, capítulo 2, versículo 42. Os irmãos já conhecem, né? E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Bom, como começa este versículo? Este versículo diz que eles perseveravam, eles continuavam no quê? Na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? É isso que é o interessante. Qual era a doutrina dos apóstolos? Nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos era Cristo. Amém? Era o ensino de Cristo. Era o nome do Senhor. Eles falavam de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Eles perseveravam nisso, eles não mudavam. O ensino era Cristo. Vamos ver isso no versículo... Um minutinho só. Vamos lá. No capítulo 5,
no capítulo 5 de Atos, diz assim, ó: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Era esse o ensino que os apóstolos falavam. Era disso que os apóstolos testemunhavam. O que eles ensinavam na igreja, no templo, era a pessoa de Cristo. E diz que todos os dias, no templo, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Quantas vezes nós podemos nos reunir e não saber o que falar? Não é? Preciso trazer uma palavra. Não é? Eu não digo que a gente não pode buscar uma palavra adequada, mas o principal, o norte, é Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso resgatador, o nosso restaurador, o nosso Salvador. A palavra é essa. Uma das coisas que há esquecido nas pregações que nós vemos por aí, e é interessante a gente escutar para entender o que está acontecendo ao nosso redor. É interessante abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, as nossas escutas, para ver o que estão pregando ao nosso entorno, ao nosso redor, por causa de nós mesmos, por causa das crianças, por causa dos jovens, por causa até dos idosos, porque nós entendemos, nós estamos vendo que não se há pregado por aí a questão do arrependimento. Nós vemos uma palavra de conforto, nós vemos uma palavra de animação, mas nós não ouvimos uma palavra de arrependimento do pecado. Ninguém acha que precisa se arrepender mais. E é preciso arrependimento. O Evangelho começa com o arrependimento de pecado. O Evangelho nasce anunciado por João, o João, não o apóstolo, mas o João que comia gafanhoto com mel, pregando o arrependimento de pecado. E hoje nós vemos uma igreja que tem falhado nesse ato. Não se pode pregar coisa errada na vida humana. Você tem que pregar só coisa positiva. E as pessoas, nos dias de hoje, estão ávidas por escutar uma palavra que combine com o seu sentimento, que combine com o seu coração, que combine com aquilo que ela está achando que é assim. Então, nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos entender que Cristo veio para salvar o pecador. Paulo, falando a Timóteo, ele diz que digna é a palavra de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Então, o que salva o pecador não é o conselho humano, mas o arrependimento, o crer no Evangelho. E nós temos deixado esse item de lado. Por quê? Porque contraria. Não é? Contraria o mundo desse século, desse tempo. O que muda a nossa vida, de fato, é o arrependimento de pecado. Quando eu me arrependo de uma ação, uma atitude que está ocorrendo dentro da minha vida. É isso que muda. Amém?
E era isso que os apóstolos ensinavam, né? Todos os dias. Eles não iam lá com uma nova palavra. Eles não iam lá com uma nova descoberta. Eles iam lá para pregar o Redentor, o Resgatador, o Salvador, o Criador de todas as coisas, aquele por quem todas as coisas foram feitas. Todo dia. E a Bíblia diz que eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Se pregamos uma palavra nossa, qualquer pessoa pode refutar. Qualquer pessoa pode falar, mas eu acho que não é assim. Mas quando nós pregamos a Cristo, não há o que refutar. Quando nós pregamos a Cristo, que nós devemos renunciar todas as coisas, e até o nosso próprio ser, não tem como refutar essa palavra. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o que acontece? A mudança. Porque o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e transforma a nossa vida. Eu estava verificando algumas coisas no ensinamento de Jesus, e todos aqueles, a maioria daqueles que ele curava, ele depois dizia, levanta e anda. Levanta e anda. A palavra principal de Jesus é que nós devemos nos levantar. E nós devemos andar. E não andar de qualquer jeito, mas é andar observando o que a palavra diz. Vamos, por exemplo, ver o que a palavra diz. Em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, o que ele disse lá, após ter criado todas as coisas? Ele disse que viu que tudo que ele havia feito era bom. E depois ele termina dizendo que era muito bom, bom, não aquele que vende no supermercado, mas era bom. O que ele criou era bom. Ele criou o homem bom, ele criou a mulher bom. Ele criou todas as coisas de maneira excelente. E o que significa isso? Que naquele tempo, antes do pecado, ele tinha feito tudo muito bom. E o que era bom? Não havia doença. Não havia enfermidade. Não havia pecado. Era tudo muito bom. E quando ele forma Adão, ele abençoa Adão, ele diz, ide, sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Não foi isso? Esse é o propósito eterno de Deus. Esse propósito estava lá na eternidade, por isso que é propósito eterno de Deus. E mais a gente vai fuçar lá na eternidade. Na eternidade a gente vai encontrar que Deus fez todas as coisas para o seu Filho. E quem é o seu Filho? Jesus Cristo, o Senhor, o Verbo vivo, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, aquele que é tudo em todos. E eu vejo que essa era a doutrina dos apóstolos. Esse era o ensino dos apóstolos. Pregar Jesus Cristo. Hoje nós pregamos um monte de teólogos. Fulano falou isso. Sabe de ciclano que achou isso. E que não sei o quê e tal. Hoje é assim, né? Você abre seu celular, está cheio de coisas. Mas o que nós pregamos? Nós devemos pregar a Cristo. O Senhor que me resgatou. Quando eu estava lá perdido no mundo, desorientado, angustiado, depressivo, cheio de pecado, cheio de desvio, não arrependido, orgulhoso, vivendo a minha própria vida, fazendo a minha própria filosofia funcionar, até o dia que eu encontrei as Escrituras Sagradas.
Até o dia que eu vi que Jesus Cristo havia morrido por mim, lá em Isaías. Que Ele tinha dado sua vida, derramou seu sangue, morreu por mim. Eu estava solto no mundo e Ele me resgatou. Porque Ele tocou no meu coração. Ele me levou ao arrependimento. Ele me levou ao arrependimento. Que coisa tremenda. Hoje, quando volto para rever algumas coisas, eu falo, mas como que Deus pôde me achar naquele lugar? Ele me achou. Ele me achou. Sabe por quê? Porque é Deus que nos conduz ao arrependimento. É por isso que Hebreus diz muito incisivamente, hoje se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Está cheio lá. Hebreus fala isso. E sabe o que acontecia lá em Atos dos Apóstolos? O Espírito Santo era ouvido. O Espírito Santo estava lá. Amém? E diz que o Espírito Santo cooperava com aqueles discípulos. Hoje em dia, nós temos deixado o ensino dos apóstolos. Pode ver aí, pode escutar aí, para você ver, vai ver tanta coisa, tanta, sei lá, só Deus sabe, tantas coisas esquisitas. Nós precisamos voltar na doutrina dos apóstolos. Pregar o Filho de Deus, Filho do homem, porque Ele vai voltar e Ele vai ajustar conta. Nós não podemos deixar pensando, vamos deixar para o último dia. Vai dar tempo. Não vai dar tempo. Diz que Ele vai vir quando ninguém esperar. Por isso nós precisamos aprender a palavra. Nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos voltar com mais veemência ao estudo, à meditação da palavra, porque a palavra diz que Cristo é poder de Deus. Quero incentivar os irmãos a se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Então, quando estamos falando aqui, né, colocando essas proposições do credo, nós também queremos lembrar os irmãos que nós já temos começado a trabalhar a igreja na casa, onde todos os irmãos dessa comunidade, dessa igreja, vai fazer parte de um pequeno grupo. Todos, sem exceções. Nós queremos andar alinhados, com o mesmo pensamento, o mesmo coração, a mesma alma, um só coração, uma só alma. Pensando as mesmas coisas, que são as coisas que Deus pensa. Amém? Nós queremos trabalhar isso. E esse versículo 42 diz o que nós devemos ensinar nas casas. Não é? Então, quero que você pense que você tem o norte, você tem o rumo. O que é que você vai aprender nas casas? Sobre Jesus Cristo. O que os líderes vão ensinar? Sobre Jesus Cristo. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua vinda. Tendo esse parâmetro, você não vai se perder. Nós seremos uma igreja que crê que precisamos trabalhar isso fortemente na vida de cada um de nós. Amém? Como disse, a igreja vai trabalhar nesse sentido. Então, queremos que isso
se torne realidade nas nossas vidas. Amém? Os irmãos creem nisso? Os irmãos estão abertos para isso? Os irmãos são de coração arrependidos? Amém? Nós cremos nisso. E eu queria... Nós já temos começado isso, e agora está se tornando público, e nós vamos continuar falando mais sobre isso, a respeito disso, no dia a dia, porque o Senhor tem que ser o centro do nosso ensino. E só para terminar, antes de tomar a ceia, nós vamos orar aqui, e eu queria... que nós abríssemos no capítulo 11 de 1 Coríntios, que nós temos pregado também que a igreja é o corpo de Cristo, e você é membro desse corpo. Cada um de nós somos parte deste corpo, membros uns dos outros. E quanto à ceia, a palavra diz assim, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Ora, lá em Atos dizia que eles partiam o pão de casa em casa. Esse partir o pão de casa em casa era a ceia. E a ceia tinha esse fim. Qual era esse fim? Fazer memória de Cristo. E nesse momento o que acontecia era anunciada a morte do Senhor. Então, quando nós tomamos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós devemos fazer isso continuamente. Até nas reuniões, quando do grupo em casa, da igreja em casa, nós vamos fazer isso, porque isso é um desafio, é uma palavra a ser pregada e ministrada. Cristo morreu por nós. Amém? Eu queria hoje que a gente orasse por esses novos obreiros. Eu sei que tem outros, mas eu queria que eles viessem aqui na frente, porque eles têm trabalhado aqui, servido à igreja. E é isso, queremos orar, para que a igreja saiba que estão sendo trabalhados. Amém? Então venham aqui esses homens, que é o Celso também. O Celso tem vindo aqui, ele já é um obreiro da nossa época. Vamos, Celso. As esposas? Sim. Vamos ver as esposas também. E todos os homens da igreja, nós queremos trabalhá-los para servir a igreja. Amém? Nós queremos uma igreja servidora. Amém? Vem aqui, Wagner. Nós somos... Vamos levantar. Amém. Vamos orar por esses homens aqui. Você estende as suas mãos e abençoa essas vidas.
Amém? Amém. Pedir para o Wagner orar aqui, vamos estar orando. Amém. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, Pai. Amém, Senhor. Adoramos a Ti, Senhor, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. E Te agradecemos porque também o Senhor nos buscou e encontrou cada um de nós. Houve arrependimento dos pecados e o Senhor nos converteu a Ti, e o Senhor nos tem levado a conhecer a Ti dia a dia. Pai, isso é motivo de grande alegria, porque Amém, estávamos Senhor. destinados à perdição eterna, Pai, mas o Senhor transformou isso em vida eterna. Então, isso, Senhor, marca as nossas vidas, Senhor. Sim, Senhor. O Senhor tem com cada um de nós um projeto, um pensamento. E quanto a esses moços, essas famílias aqui, Senhor, nós Sim, queremos Senhor. Te agradecer porque também têm respondido ao Teu chamado para servirem ao Teu corpo. Sim, Pai. E têm recebido dia a dia graça, revelação, poder. Tem sido dias, Pai, na Tua presença, e nós queremos abençoá-los. Sim, Senhor. Abençoá-los, Pai, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado, do Teu livramento, mas também, Senhor, debaixo da Tua direção. Sim, Senhor. A palavra revelada, a Sim, verdade Deus. de Jesus Cristo, seja revelado nos corações de cada um deles. E eles tenham, assim, a capacidade recebida do Sim, Senhor, Senhor. de reproduzir esse ensino que eles têm recebido em suas próprias vidas, servindo a igreja, Senhor, servindo aos Teus filhos. Nós queremos abençoá-los Sim, assim. Senhor. E que de forma alguma o inimigo possa, Senhor, tocar essas vidas, Sim, possa de alguma forma, Senhor, levá-los a se perderem, que eles sejam sempre firmes, firmados em Cristo Jesus. Sim, Olhem Senhor. cada dia para o Senhor Jesus, e o Teu Santo Espírito possa cumprir, Senhor, o que diz na Tua palavra, também através da vida deles. Que muitos sinais venham a acontecer, Sim, muitas Senhor. conversões, e muitas pessoas sejam cuidadas, Sim, Senhor, Pai. por Ti, através de suas vidas. Amém, Nós os Senhor. abençoamos suas famílias. Sim, que haja, Senhor. Senhor, proteção do alto com os seus filhos, e nós oramos no nome do Senhor Jesus, para que Amém, assim Senhor. seja. Amém, Senhor. Enche do Teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Enche esses homens, Senhor, de graça, Senhor, de vida, Senhor, Amém. de poder, Senhor, Amém. de autoridade, Senhor. Enche de sabedoria, Senhor. Enche de conhecimento, Senhor. Enche de fé, Senhor. Enche de poder, Senhor. Manifesta nas suas vidas, Senhor, o poder que está, Senhor, no Teu nome, Senhor. Aquela autoridade, Senhor, que o Senhor recebeu na cruz do Calvário, a autoridade do céu, a autoridade da terra, Senhor. Nenhum mal, Senhor, há de prevalecer sobre as suas vidas, Senhor. Ninguém poderá, Senhor, ó Deus, levantar-se contra as suas vidas, Senhor, porque nós rogamos, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, o poder que vem do alto, Senhor, o poder que nenhuma doença, Senhor, prevaleça nas suas vidas, Senhor. Levanta esses homens, Senhor, com a sabedoria da Tua palavra, Senhor, com a graça de vida, Senhor, que vem do céu, Senhor, onde o inimigo não pode resistir, Senhor. Enche suas vidas, Senhor, de ousadia, Senhor. Enche suas vidas de alegria no servir o Senhor, de exaltar o Seu nome, de fazer grande o Teu nome, Senhor, de honrar o Teu nome, Senhor, de fazer o Teu nome verdadeiro, Senhor, diante de uma geração incrédula, diante de uma geração em trevas, Senhor. Faz esses homens, Senhor, ousados na fé, Senhor, que nada pode resistir às ações das suas vidas na terra, Senhor. Que eles possam ser homens, Senhor, enchidos do Senhor, Pai. Que as suas casas, Senhor, sejam casas, Senhor, hospitaleiras, Senhor, casas onde o inimigo não há de ter lugar,
lugar, Senhor, porque o Senhor nós rogamos, Senhor, enche as suas casas de paz, Senhor, enche as suas casas de alegria, Senhor, enche as suas casas de louvor, Senhor, enche as suas casas de vitória, Senhor, para o nome de Jesus, a qual nós confessamos como o único Senhor das nossas vidas, aquele que reina agora, aquele que reinará para sempre, aquele que é fiel e justo, o Senhor da glória. Nós te louvamos e te bendizemos por esses homens, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Amém? Esse é o formato que a gente encontrou para fazer durante a pandemia, né? Para evitar contatos, coisas assim. Eu penso assim, a gente pega esse pedacinho de pão assim e pensa que a igreja é um pão, né? É o corpo de Cristo. Mas pense assim, esse pedacinho aqui fazia parte de um negócio grande e tal, por uma questão, era uma massa grande, por uma questão de momento, né, de higiene e tal, ele foi repartido. Então já está repartido. Mas nós somos um só corpo. Amém? Então nós podemos tomar desse pão, desse cálice,
e esperamos que logo a Ômicron também já perca o seu efeito, e quem sabe um dia a gente pode repartir o pão do jeito que a gente sempre gostou de fazer, né? Por enquanto, por questões de bom senso, nós precisamos agir dessa forma. Amém? Obrigado, Senhor, pelo teu corpo derramado lá na cruz, em nosso favor, e o sangue que foi também vertido lá, Senhor, esse sangue que nos trouxe a possibilidade de resgate. Ao tomarmos aqui, Senhor, sabemos que é privilégio realmente poder participar dessa celebração, porque poucos talvez estejam se arrependendo, compreendendo, entendendo, Senhor, a obra que o Senhor fez em favor de todos nós. E então, Pai, muito obrigado por isso, e nós queremos participar com alegria, no nome do Senhor Jesus. Pode tomar o seu pão e o seu cálice. Amém? Próximo sábado, então, depois do tempo da reunião, das 7h30 em diante e tal, nós vamos ter o chá da da Alice, como é que é o menino? Do Oliver, né? Então, os irmãos devem trazer os seus presentes para a Alice, né? E o Oliver... Diego e a Jana já começam a família com um casal de filhos, né? Que beleza. Amém? Então, nós vamos celebrar isso. O Celso está dizendo aqui, pode trazer um comes. Né? Um comes para depois aproveitar. Tomar aquele cuidado, vamos comer com máscara e tal, mas, né? Amém. Então, Deus abençoe os irmãos. Aqueles que já têm mais proximidade, podem até dar um abraço e tal, né? Amém. Deus abençoe.